Olá, tudo bem? O que tem acontecido é que estou gravando após a conexão de terça e quinta-feira. Então eu reservei um período da tarde para poder subir esses vídeos, editar e subir. Então eu vou tentar manter essa agenda o quanto for possível. Então, sem delongas, eu vou ler aqui sobre a conexão de hoje, para não esquecer nenhum detalhe, eu anotei tudo, tá bom? Hoje foi muito marcante para mim. Em conexão, senti muita facilidade em expandir meu campo. Senti um amor infinito por tudo e por todos. Ao passo que expandia e subia para o alto, para as dimensões elevadas da consciência, vi as camadas energéticas em volta se iluminando mais e mais, em volta do meu próprio corpo, né? As minhas camadas mesmo de energia, corpo mental, corpo búdico, foi uma sensação muito diferente. A energia taquiônica estava intensa, me envolvendo, e quando parecia que ia me desmanchar, como se integrasse a tudo, ao espaço infinito. Era como se, quanto mais amor eu sentisse, como se eu fosse desmanchar realmente no espaço, como se eu tivesse expandido tanto que era como se eu fosse me desmanchar mesmo, me integrar a tudo, de tanto amor, no espaço infinito. Surgiu à frente, envolto numa luz dourada, a imagem de Jesus Sananda. Imediatamente meu coração se abriu e se alargou em luz, e fui tomada de fortíssimas lágrimas em meu ser. Ele me envolveu com seu amor e me fez lembrar de nossa trajetória, em cenas rápidas. E telepaticamente ele disse: você confiou. Em meditação, eu me conectei ao Mestre. Foi ativada a minha lembrança, a minha memória. Eu nunca contei essa experiência, mas eu vou falar brevemente para vocês entenderem o contexto. Por que ele reafirmou isso? Você confiou. Uma vez me foi mostrada uma cena onde eu apareci escondida, e essa cena ela foi se revelando ao longo dos anos. Não foi assim de um dia para o outro eu lembrei, não. Eu fui lembrando pedacinho por pedacinho, até essa história toda ser contada direito e fazer sentido para mim. Então eu entendi o que aconteceu só depois. Então eu vi as cenas, eu vou contar inteira para vocês, mas eu fui vendo por partes, tá? Eu estava agachada no chão, o corpo todo deitado no chão, embaixo de uns entulhos, de umas coisas, uns embrulhos, umas coisas, uns panos. E eu estava escondida, olhando por uma parte baixa, assim, né, diante daquelas coisas todas. Eu estava abaixada no chão, e por baixo eu via um pessoal passando, seguindo à frente, numa área aberta, né, a céu aberto. E eu vi os pés passando com a vestimenta branca, meio com uma roupa da época. Eu vi os pés e as pernas e o tecido de Jesus passando. E eu me abaixava mais no chão para enxergar melhor, e eu vi ele inteiro, eu vi ele passando. E na hora que os meus olhos atingiu a figura dele inteira, quando ele avançou mais para frente, ele me olhou, coisa de, 10 metros. Ele olhou para mim, e eu pensei na hora, com medo de me esconder, porque, não sei, na época me veio um receio muito grande, como que ele estava me vendo se eu estava escondida. E ele me olhou, e como se aquele olhar tivesse vindo junto um monte de coisas que na hora eu não soube explicar, mas o medo me deixou esconder, né? Eu me escondi dele.
Mas logo depois eu espiei novamente e ele estava falando com Maria. Ele falava com essa mulher que eu só soube depois que era ela. E algum pouco tempo depois ela veio até mim. Ela se abaixou, me fez levantar e eu já queria fugir. E quando ela falou comigo, ela me convidou para estar junto deles, porque ela sabia que eu tinha fome. E eu queria fugir porque na época eu passava fome, mas eu era um ladrão, um bandido. Eu roubava as pessoas para poder comprar comida. E eu não achava digno que ela quisesse me ajudar, porque eu achava que eu não merecia, né? Mas ela, com toda a doçura, ela convidou e falou: vamos, você vai poder comer. Daí ela me ofereceu já um pedaço de alguma coisa que parecia pão, não sei. Mas eu não conseguia, apesar de tanta fome, de querer devorar aquele pedaço de pão, muita fome, muita, eu não conseguia comer porque eu estava em contato com um sentimento tão grandioso, mas tão grandioso que eu não conseguia comer. Eu lembro que eu punha na boca, assim como, sabe, de querer tanto comer, mas não conseguia, né? Daí ela, percebendo a minha aflição, ela disse: come, e foi embora e falou: eu venho te pegar. E eu passei realmente, eu comi, devorei aquele pedaço de pão. E depois o que eu me lembro nessa história é que eu cheguei a participar por alguns dias com eles. Eu segui uma caravana de peregrinação com eles, e onde eles iam passando, eles iam ajudando as pessoas. Mas o meu medo, a minha falta de confiança em ter comida era tão absurda, era tão grande. O medo de não ter comida era tão grande nos acampamentos deles que eu não conseguia deixar de roubar. Então eu saía pelas cidades e roubava alimento. E eu deixei de segui-los, eu deixei de acompanhá-los porque eu não achava digno, eu me sentia envergonhada, eu não sabia explicar o que era que eu não conseguia segui-los, mas eu não conseguia. E então eu ficava, quando chegava em alguma cidade eu ficava. Eu cheguei a encontrar com eles em outras oportunidades, mas eu não conseguia acreditar, confiar. Eu não confiava que nunca ia faltar alimento nenhum estando ali com eles. E eles seguiam adiante, seguiam confiantes, e, né, o trabalho deles era tão imenso de esclarecimento, mas eu não estava à altura, né? O meu padrão, acho que moral, vibratório, ainda vibrava muito no medo. Então eu não confiava. E recentemente, quando eu tomei as escolhas de vir para cá, né? Eu voltei para São Paulo, agora eu estou em Sorocaba, Votorantim. Eu vim do litoral, eu morei 8 anos, né? Em Massaguaçu, em Caraguatatuba. E para ficar perto da natureza, criar os meus filhos lá. E eu tive que tomar uma decisão muito difícil de vir para cá, muito por questões financeiras. E o meu medo de passar fome era tão grande que eu sempre não entendia por que isso, não entendia. É um medo estranho, um medo absurdo, porque a minha condição não beirou a fome jamais, né? A minha situação financeira. Mas até na escolha de me tornar artista e dar vazão para a minha mediunidade enquanto fora, né, desse sistema todo estruturado que é o sistema capitalista, então sempre pareceu muito ameaçador, grandemente ameaçador para mim. Mas quando eu acessei essas memórias, dessas experiências todas de outras existências, eu fui entendendo melhor essa sensação. E recentemente, após eu ter tomado a decisão de vir para cá e correr todos os riscos, confiar, eu lembro de uma meditação que foi muito marcante para mim e foi muito recente, onde eu passava no túnel de luz, numa conexão muito forte, né, espiritual, conectada com a presença dos arcturianos. Eu não os via, mas era mental, tudo mental. E eu vi
de passagem muito rápida no túnel de luz, o rosto de Jesus. E ele simplesmente chegou muito perto do meu rosto, pegou no meu rosto com as 2 mãos em luz e disse assim: confia, confia. E aquilo marcou. Foi tão veloz, mas tão profundo, que graças a esse momento, dessa vivência, me marcou essa frase. Então, cada desafio que eu tive posteriormente, aquilo ficou ativado na minha memória. Confia. Aquela energia, né? Porque mais do que a palavra, foi a energia. Ainda assim, eu tive posteriormente a experiência que eu já relatei aqui, na câmara de cura, né, arturiana. Uma delas foi a da coragem, e foi uma ativação assim final, assim, fundamental, que sacramentou a coragem em mim, além de outras experiências na logoterapia, uma terapia maravilhosa que junta a psicologia integrada ao espírito, né, a todos as nossas partes, né, espiritual, mental, emocional. Que também trabalhou foram vários valores, mas mais de 30 valores, mas entre eles a coragem também. E foi bem concomitante, né? E para isso que eu estou aqui, porque eu demorei até me sentir preparada para falar isso para vocês abertamente, ser quem eu sou. Eu sou essa pessoa aqui que se conecta, então eu não falava sobre isso, a não ser em casa com meu companheiro, né? Mas de trazer isso e aceitar essa tarefa, né? E é isso. Então, eu vou continuar a leitura. Então ele disse, telepaticamente: você confiou. Após esse banho de festejo em luz que eu senti, porque foi tão grande, mas tão grande o festejo em luz no meu coração, tá? No meu campo vibratório, se iluminou. Vi Maria ao seu lado. Ela apareceu e ela me deu um sorriso indescritível e confirmou com a cabeça. E logo após me senti num profundo silêncio, flutuando no espaço vazio. Apenas luzes brilhantes. E de repente comecei a sentir algo difícil de explicar. Do meu corpo, meus olhos. Os olhos tremiam, sentia tremendo meu corpo todo. E toda a minha estrutura física, mental e energética se integravam de tal maneira que parecia uma nova estrutura, um novo corpo, mente e espírito, sem fractalização. Eu via essa formação luminosa de partes se unindo e, mais do que ver, eu sentia algo completamente novo, inusitado, de sensação para minha percepção, né? Depois tive um aconselhamento com o Metatron. Entre uma coisa e outra havia um intervalo muito curto, um silêncio absoluto, tá? Então, nesse aconselhamento com o Metatron, ele veio me dizer para contar para as pessoas como fazemos a terapêutica da geometria sagrada. Então eu vou gravar esse vídeo, tá? Logo após, vi Cecília ao meu lado e ela riu e comentou com outros seres da egrégora que bastou ela sintonizar e eu já captei o seu chamado mais rapidamente dessa vez, por isso ela sorriu. Ela deu uma risada mesmo. Ela estava com umas mensagens nas mãos e me disse que já havia uma lista de nomes destinados. Nos abraçamos e voltei para anotar o que havia acontecido nessa conexão de hoje. Eu anotei aqui embaixo porque eu lembrei só depois, tá? Na hora que eu terminei de escrever, eu lembrei. Naquele momento que eu estava com o Metatron, ele disse o seguinte: a serenidade deve ser mantida a maior parte do tempo, pois ela produz os melhores frutos, ou seja, resultados na vida cotidiana. A serenidade, gente. Então, esse recado eu vou procurar seguir firmemente, porque eu também acredito muito nisso, né? Que ele produz melhores resultados na nossa vida,
do que quando a gente fica afobado, né? Vivendo no presente. Então, a serenidade nos põe no presente. A Metatron, eu escrevi aqui. E foi isso que eu tive de conexão de hoje de manhã para contar para vocês. Espero que faça sentido na caminhada de vocês. Eu tenho certeza que essas mensagens, elas chegam na vida de quem tem que chegar e traz mensagens, códigos de conhecimento, de luz, né? Para dar insights para vocês, para fazer sentido mesmo. Em alguma parte dessa mensagem deve ressoar em vocês, né? E eu confio nisso. Muito obrigada, viu? Um grande beijo. Tchau.